Coloque-se de pé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que nos acompanha agora pelo Facebook, glória a Deus. Voltamos com o Facebook e também pelo YouTube. Que a graça e a misericórdia do Senhor, ela alcance a sua vida. E hoje, eu tenho certeza que será um culto espetacular, porque o pastor já conversou uma coisinha lá com o Binho, falando que o culto hoje vai ser maravilhoso. Então eu creio que o Senhor ele vai falar poderosamente aos nossos corações, e eu creio que você que veio esperando ouvir algo do Senhor, que você possa abrir o seu coração mesmo e deixar a palavra dele entrar no seu coração, que o Senhor ele tem, todos os dias ele tem algo novo para nós, e hoje não vai ser diferente. Eu creio que será um culto espetacular na presença do nosso Rei, e eu creio que agora também nós temos o nosso momento de louvor, de adoração ao nosso Deus, que seja um louvor que saia
do seu coração mesmo, que você possa entregar verdadeiramente seu coração para o Rei, para o nosso Pai, porque Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda adoração. Ele venceu, o nosso Rei Jesus. É a Ele que eu convido você a estar adorando agora. Jesus, este culto é teu. Espírito Santo, conduza da maneira com que o Senhor desejar. Nós estamos disponíveis nas tuas mãos e desde já nós agradecemos por este culto maravilhoso hoje na sua presença. Amém? Vamos lá? A graça me envolve, me fortaleço em ti. Trocaste o mal em mim pelo melhor de ti. Tu és libertador, sim, tu és meu guia com tudo que sou. Eu quero só ti. Me faz o teu reflexo, que possam ver-te em mim, e a glória que eu receba seja dada a ti. Eu rendo a ti, meu coração, que teu reino venha, pois tudo que nós queremos é mais de ti, Jesus. Quanto menos de mim, mais de ti, que cresça mais e mais tua luz e o mundo inteiro possa ver. Eu sinto és libertador, sim, tu és meu guia com tudo que sou. Eu quero só ti. Renda-se a Ele. Eu rendo a ti. Rendemos os nossos sonhos ao Senhor. Eu rendo a ti. O nosso coração é teu, Jesus. Eu rendo a ti, meu coração, que teu reino venha, pois tudo que eu quero é mais de ti. Quanto menos de mim, mais de ti, que cresça mais e mais tua luz e o mundo inteiro possa ver. Eu sim, tu és libertador, sim, tu és meu guia com tudo que sou. Eu quero só ti. Glórias a ti, Jesus.
Nós rendemos o nosso coração ao Senhor. Nós rendemos a nossa vida ao Senhor. Nós rendemos o nosso ser ao Senhor, porque nós sabemos que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A Tua vontade é o que nós desejamos para a nossa vida. Nós sabemos que quando nós olhamos com os nossos olhos, nós somos limitados. Mas quando o Senhor vem, quando a revelação do Espírito Santo vem e nos permite olhar com os olhos dele, nós sabemos e entendemos que nós somos maiores do que nós achamos que nós somos, porque nós temos um Deus que batalha por nós. Nós temos um Deus, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. Nós sabemos que quando a Tua palavra mesmo diz, Senhor, quando nós somos fracos, aí sim é que nós somos fortes, porque nós abrimos espaço para o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Seja fraco e deixe o Senhor te fazer forte. É por Ele que nós estamos aqui, Senhor, é por Ti que nós estamos aqui, é pelo Teu amor que nós estamos aqui, é a Tua presença que nos atraiu, é a Tua doce presença que nos atraiu, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por este amor incondicional nas nossas vidas. Eu convido você a declarar que Ele é forte. Ele é forte. Foi por amor que Ele veio. Foi por amor que Ele morreu. Foi por amor que Ele ressuscitou. E se hoje nós temos o direito à vida eterna, se hoje nós temos direito à herança do nosso Pai, foi por Jesus. Foi por Jesus. Deixe Ele ocupar o único lugar da sua vida. Seja um bom anfitrião. Deixe Ele ocupar o melhor lugar na sua vida. Diga: por amor. Por amor vieste aqui pra morrer na cruz por mim, por minha culpa se entrega, mas com poder ressuscitar. Ele é fiel. Ele é fiel. És fiel em meu viver, em meio à paz ou ao sofrer. Teu amor me libertou. Vivo estás em mim, Senhor.
vive para sempre, para todo sempre. Ele vive e é exaltado. Aleluia ao Rei dos Reis. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cante a Ele, o Cordeiro venceu. Cante aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória ao teu santo nome.
Bendito e exaltado é o teu santo e precioso nome. Nós só estamos aqui porque teve um dia que ele ressuscitou e toda a história foi mudada. O mundo foi dividido, tudo foi transformado em antes e depois. Por isso que Paulo fala, eu quero conhecer o poder da ressurreição. Eu quero conhecer a segunda-feira. Eu quero conhecer o depois da ressurreição. Eu quero viver nesse tempo. E é o tempo que você e eu vivemos. Espírito Santo, que cada dia mais esse tempo seja revelado aos nossos corações. Que possamos conhecê-lo cada dia mais. Os benefícios da morte e da ressurreição de Cristo nas nossas vidas. O favor imerecido sobre a sua vida. Que nessa noite, Santo Espírito de Deus, que a tua palavra seja revelada a cada um de nós de uma forma específica. Eu oro por isso. Que da forma com que Deus me ensinou, revelou algo precioso para mim nessa semana, que Ele revele para a sua vida. E que assim como Deus, a minha vida ela foi mudada de quinta para sexta, a sua vida também seja mudada. Mudada. Os seus olhos abertos para uma nova realidade, vislumbrando um novo futuro baseado no passado de Jesus. Espírito Santo, mais uma vez que nós dependemos exclusivamente do Senhor para nos guiar a toda a verdade de Cristo e sairmos daqui libertos, porque esse é o grande plano de Jesus, que você e eu vivamos em liberdade. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que bom que você está aí, que bom que nós estamos juntos aqui para ouvir uma palavra do céu para as nossas vidas. Crianças, jovens, nenenzinho de colo, tem salinha lá, tem tudo pronto para nós, para aprendermos mais da palavra. Deus tem algo fantástico para as nossas vidas. Estava numa expectativa, desde sexta-feira, estava doidinho para subir aqui, e falar o que eu tenho para falar para vocês. E compartilhar, melhor dizendo, o que Deus falou comigo. Vamos compartilhar as boas novas de Cristo, amém? Fala uma coisa para mim, quando você ouve a palavra, quando você lê um versículo, ou lê a história de Deus ali, começo da história do povo de Deus, de Israel, quando você vê as manifestações do Senhor, o que gera isso dentro de você? Quando você, Deus, Ele abriu o mar vermelho. Deus teve um dia que Ele pegou um tronco, falou para Moisés, pega essa árvore, joga nesse lago, e a água, aquele lago que chamava-se Mara, com as águas amargas, elas se tornaram doces e todos beberam. Quando a gente lê que quando o povo saiu do Egito, quando eles saíram dali, eles saíram enriquecidos e sem doença. O que isso gera em você? Quando você lê os benefícios de Cristo, que Ele perdoou todas as tuas iniquidades, que Ele sarou todas as enfermidades, que é Ele quem enriquece e prospera a sua vida. O que traz isso para você? Isso mexe com você? Quando você lê ali que Cristo falou e aconteceu, quando você lê os feitos de Deus, as maravilhas de Deus, o que isso faz com você? Comigo já fazia, mas nessa semana potencializou. Eu falava assim, eu quero ver esse trem na minha vida. Escuta o que eu vou te falar. Eu estou muito mais interessado na experiência do que no resultado. O que é? Eu estou mais interessado na experiência, de ter uma experiência com Cristo, do que simplesmente um resultado. Isso daqui, a igreja, é um resultado, mas o tanto que me agrada a experiência que eu tive na construção, desde quando foi, vamos construir, vamos fazer acontecer, toda essa experiência, isso daí para nós não tem preço. O resultado, o pastor Célio falava uma coisa que era interessante, ele falava assim, bom é sonhar, porque na hora que o sonho concretiza, parece que você está querendo outro, não é assim? Comigo é assim. Isso, eu quero um negócio novo, eu quero um negócio diferente, porque eu sei que tem mais, da onde veio, tem mais para realizar. Nós vamos ler a história do homem chamado Gideão, que era exatamente isso. Ele, baseado no que ele conhecia de Deus, naquilo que ele tinha ouvido falar do Senhor, ele não estava se conformando com aquela situação. E a questão de Gideão não era assim, Deus, não. A questão de Gideão era assim, eu sei que tem mais. E eu quero experimentar mais.
Amém? Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Fazia 7 anos que o povo de Israel estava debaixo do jugo de Midian, dos midianitas. Então veio o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus. Quando a palavra anjo do Senhor está com letra maiúscula, não é um anjo Gabriel, não é um anjo normal. É o que a Bíblia chama de teofania, o próprio Jesus se manifestando para Gideão. Então veio o próprio Senhor a Gideão. E por que ele veio, nós vamos entender. E assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Só um parênteses, todas as vezes que você entender o contexto disso daqui, então Midian, o povo midianita tinha invadido Israel e eles estavam escravizando o povo. Então onde que Gideão estava? Escondido num lugar, malhando o trigo. O lugar que era para fazer azeite, estava malhando o trigo para impedir de ser roubado, isso e aquilo. Voltando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Falou para aquele que estava escondido. Respondeu-lhe Gideão: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que isso está acontecendo com a gente? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo? Ele cresceu ouvindo isso. Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Continuando, e ele lhe disse: Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor ou o menos importante na casa de meu pai. E o anjo volta a dizer: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Rapaz, semana orando em línguas, Deus começou a trazer uns versículos desse texto, e eu comecei a entrar dentro desse texto, esse texto entrar dentro de mim. Eu falei: Deus, eu nunca tinha visto, nunca tinha lido dessa forma essa palavra. Um homem que estava lá escondidinho, com medo dos midianitas, protegendo a plantação dele. Aparece um anjo, chama ele de homem valente, fala: Deus é com você. E a reação dele, que até pouco tempo atrás eu achava que era uma reação esquisita ou estranha, a reação dele para mim fez todo sentido. E vai fazer todo sentido para a sua vida. Ele pegou: homem valente, Deus é contigo. O que ele falou assim? Meu Senhor, se Deus é comigo, não condiz. O que eu estou vivendo não condiz com a presença de Deus. Por quê? Porque eu cresci ouvindo como é que Deus fazia. O que eu estou vivendo com medo, escondido, pegando a plantação e cuidando dela, lidando com ela num celeiro escondido, porque senão o inimigo vem. E você está falando que Deus é comigo, mas eu cresci ouvindo que o Deus dos nossos pais é um Deus que liberta. Por isso que ele fala: como nos livrou do Egito. O Deus que você e eu servimos, irmãos, é um Deus que nos coloca em liberdade. Amém? O Deus que nós servimos é um Deus que veio para nos colocar em liberdade, não para nos aprisionar. O mundo nos aprisiona, a religião nos aprisiona, ou tentava nos aprisionar, o mundo tentava nos aprisionar, mas Jesus, ele veio para nos colocar em liberdade. Primeira coisa desse texto aqui, quando ele fala: eu não concordo, ele está falando para não concordo. Deus é comigo? Eu sei que é. E o que eu estou vivendo, baseado no que eu aprendi de Deus, não combina. Sabe o que Deus falou comigo? O que ficou no meu espírito? Gideão, ele era um cara inconformado com aquilo que ele conhecia de Deus, com a presença de Deus na vida dele e com a realidade que ele estava vivendo. Por isso que eu comecei o culto fazendo essa pergunta. Quando você lê que Deus abriu o mar vermelho, o que vem dentro de você? Conformismo? Mas foi para aquele tempo. Quando fala-se, até hoje fala-se de ser batizado, ser cheio do Espírito Santo, falar em outras línguas, tem determinados segmentos que falam: isso foi para aquele tempo. Quando fala que Deus cura, mas foi para aquela pessoa, Deus tinha um propósito com aquela pessoa. Quando você lê que Deus cura, que Deus abriu o mar vermelho, quando você e eu lemos que Deus fez e aconteceu, o que gera dentro de você? Um inconformismo ou um conformismo? Geram assim
Ah, mas quem sou eu? Gideão era um cara que falou assim, não combina. Você está entendendo, meu irmão? Não combina, Deus é comigo, eu sei. O problema não está com ele. A questão é o seguinte, não combina o que eu estou vivendo, aprisionado, fazia 7 anos, não combina, porque o Deus que eu conheço é um Deus que liberta, eu não me conformo com isso. O que está escrito em Romanos 12, 2? E não vos conformeis com esse jeito de viver, com esse mundo, com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gideão, ele tinha uma certeza, sabe qual que era? Eu não estou vivendo a vontade de Deus hoje. Talvez faz 7 anos que eu não estou vivendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é que eu viva aprisionado, com medo. A vontade de Deus é que eu viva livre. O que Jesus veio fazer? O Cristo. Lucas 4, 18 e 19 diz o quê? Falando sobre a vinda de Jesus, a vinda de Cristo, o que significa? O que era o Espírito do Senhor, Jesus falando, está sobre mim. Porque Ele me ungiu, Ele me capacitou, Ele me escolheu e Ele me capacitou para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos e para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Cristo significa liberdade. Cristo significa você não vai viver mais aprisionado. E deixa eu dizer algo para vocês. Gideão, ele está lá estabelecido no livro de Hebreus como um dos heróis da fé. Só que quando Gideão viveu, ele viveu no tempo da lei. Mas o que Gideão fez, a atitude de Gideão foi uma atitude de fé e não de obras. Ele falou assim, o que eu tenho ouvido falar de Jesus? O que eu tenho ouvido falar de Deus? É isso que eu acredito. E o que eu acredito não condiz com o que eu estou vivendo. Eu não me conformo com esse mundo. A minha mente ela já é transformada, porque eu sei que a vontade de Deus para a minha vida é outra. Você e eu precisamos viver inconformados, não com Deus, inconformados com a nossa condição, inconformados com o sistema. Pastor, então tem que ir para a rua, bater panela, xingar, esbravejar. Não. Dentro de si, você ter convicção que tem mais. Eu sei que tem mais. Gálatas 5:1 diz o quê? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes nessa liberdade e não vos sujeitais outra vez a um jugo de escravidão. Nós temos que lutar por essa liberdade que Cristo conquistou para nós. Aí tem uma enfermidade invadindo o seu corpo. É normal. O Brasil está em crise. É normal. Meu casamento está balançando. Mas que casamento que está bom? Hoje o normal é, para cada um casamento, um divórcio. Tudo não é normal. O que Deus tem para nós não é normal. Servimos um Deus sobre o natural. Natural nós vivíamos. O que Cristo veio fazer foi algo sobrenatural. Andar igual todo mundo anda, viver igual todo mundo vive, queixar das mesmas coisas, pensar as mesmas coisas, isso é normal. Deus nos chamou para uma vida sobrenatural, uma vida anormal. E essa vida anormal, ela começa quando você e eu, nós não nos conformamos com a situação que estamos vivendo. Alexandre, lembra da pregação? Eu sou um Bumblebee, eu não sou um Camaro 1967. Eu sou um robô. Eu até voo, eu dou tiro, eu faço e aconteço, eu não sou um carrinho. Eu sou um cara acima da média. Você está me entendendo? Quando Gideão estava vivendo isso, o povo estava, o livro de Juízes é separado assim, o povo obedeceu a Deus, bênção, desobedeceu a Deus, escravidão. Obedeceu a Deus, bênção, vivia livre, abençoado. Desobedeceu, entenda. Quando Gideão estava questionando, falou assim, eu não conformo com isso. Por que o povo estava vivendo o que estava vivendo? Porque eles tinham desobedecido ao Senhor.
Entenda, quando ele falou para o anjo, falou, Deus, eu não conformo com isso, porque o que eu conheço do meu Senhor não condiz com o que eu estou vivendo. O anjo poderia simplesmente ter falado para ele, sabe por que você está vivendo isso? Por causa da tua desobediência. Por que não falou? Gideão, ele estava experimentando. Fé, meu irmão, fé tem a ver com graça. Fé tem a ver com favor. É igual um pai e um filho. É igual pai e filho. Ah, mas está errado. Você já viu um filho? Pega um filho. O boletim dele veio tudo vermelho no mês do aniversário dele. Ele deixa de pedir presente? Não, porque é um carudo. O bicho é sem vergonha. Não. Ele sabe que ele é filho. Ele tem acesso. É diferente. Gideão, ele sabia de uma coisa. Você está rindo, né, Mateus? Eu sei. Meu Deusinho. Ele sabia que tinha um relacionamento diferente com Deus. Quando você e eu sabemos que nós temos um relacionamento diferente com Deus, nós não permitimos que o diabo nos acuse, nem mesmo quando erramos. Isso é quase uma redundância, porque ele não nos acusa. O diabo não bate palma quando a gente acerta, mas quando a gente dá uma escorregada, ele é o primeiro. E já tem muitos anos que quando ele faz assim, eu pego o dedo dele, quebro, torço e falo, nunca mais aponte o dedo para mim. Porque eu errado, para o meu pai eu estou certo. Ele me ama incondicionalmente. Pode ter consequência, mas não vem das tuas mãos. Pode ter correção, mas ai de você se tocar em mim. Você tem essa consciência? Que é teu pai que te corrige? Eu não posso corrigir teu filho. Só você corrige seu filho. Ninguém pode me corrigir, a não ser o meu pai. Amém? Gideão era um cara que estava inconformado. E ele não estava inconformado por causa dele. Porque a gente às vezes, eu estou inconformado, porque afinal de contas, eu venho na igreja, chovendo, eu fui na igreja. Eu oferto, eu dizimo, eu canto, toco, danço, sapateio, viro piruleta, eu faço e aconteço. Gideão, quando o anjo chegou para ele, falou assim, vai nessa tua força. Qual que era a força de Gideão? A convicção, a certeza de que quem era Deus para ele. A convicção de que o que ele estava vivendo não condizia com o que ele tinha ouvido a vida inteira a respeito do pai dele. A força de Gideão era esse inconformismo com Deus que não batia o que Deus é, os planos de Deus, a vontade de Deus e o que ele estava vivendo. Ele falou assim, então já que você está inconformado, vai nessa tua força e você vai livrar o povo de Israel. E é tão bacana que ele fala assim, mas como é que eu vou livrar o povo de Israel? A minha família é a mais pobre. E na outra tradução, na King James, fala que eu sou o mais pobre do meu clã, a minha família é a mais pobre e eu sou o menos importante da minha família. Eu já caí nessa cilada de saber quem é Deus e reivindicar, falar, não, em nome de Jesus, as coisas vão acontecer. Um lado da moeda estava certo. Só que o outro lado da moeda, eu olhava para mim, eu falava, não, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Afinal de contas, afinal de contas, eu não sou o menos importante. Afinal de contas, eu sou talvez o mais importante. Não sei se você já errou assim, de se inconformar com algumas coisas, mas não reportando a Deus, não direcionado a Deus, mas direcionado a você. Isso já aconteceu comigo. De olhar para mim e falar assim, não é possível. E o fulano faz isso, fulano faz aquilo, a vida que o outro leva, e aí eu me comparo, e aí eu saio por cima, porque eu sou melhor. E Deus fala, tomou bomba, errou. Gideão era um cara que ele estava inconformado, baseado no que Deus era, do que ele conhecia de Deus, das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus. E quando ele olhava para ele, ele falou assim, eu não sou merecedor de nada. Graça pura. O que foi domingo passado a palavra? Retrasado. Na onde existe necessidade, é lugar, terra fértil para a manifestação da graça. O que Gideão, ele olhava para ele e falava assim, eu não sou ninguém. Por que Gideão foi escolhido? Quem foi escolhido? O menos importante da família mais pobre? Por quê? Porque Deus gosta dos humildes e não sei do quê. Não. Pode ter milionário humilde, pode ter milionário que olha para eles, daqui é graça. Pode ter uma pessoa extremamente culta,
que olha para ele e fala assim, não depende nada do meu entendimento, depende do entendimento do Senhor. Paulo era assim. Por que Paulo era um cara, ele fala, assim, hebreu de hebreus, pai e mãe hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. O currículo de Paulo era irrepreensível. Ele chega a falar, quanto à lei, irrepreensível, quanto a perseguidor da igreja. E aí ele fala assim, aquilo que eu reputava como lucro, isso tudo para mim se tornou como perda. Sim, deveras considero isso como esterco. Toda a capacidade, a sabedoria, o conhecimento de Paulo, Paulo chegou a dizer, para mim isso é esterco. Entenda. Tem mais 2 palavras de esterco. Quem tem ouvidos, ouça. Hã? Você entendeu? Isso para mim é isso que você está pensando. Esse todo o meu conhecimento, toda essa importância que eu tenho, isso para mim não é nada. Paulo diz, Filipenses 4, eu aprendi a estar contente, não é isso? Eu sei bem o que é passar necessidade, eu sei que é andar com fartura, aprendi o mistério de viver feliz em toda e qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando por privações, tudo posso, porque é o Senhor quem me fortalece, eu não me fortaleço. Paulo entendeu. É a mesma coisa de Gideão. Você acha que, eu não aguento mais. Não, Gideão não estava queixando para Deus. Entenda isso. Gideão não estava bravo com Deus. Gideão ele estava inconformado com a situação que ele estava vivendo. Baseado em quê? Baseado no que ele cresceu ouvindo dos pais dele. O que você tem ensinado e falado para os seus filhos? Que Deus ele é bom, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele prospera, que Ele tem coisas boas para a vida de vocês, filhos. Foi isso que Gideão cresceu. E na hora que deu um perrengue na vida dele, ele falou, não concordo. Não estou de acordo com isso. E não tem nada a ver comigo, porque eu sou da família mais pobre e o menos importante da família que tem menos recurso. Então, tudo era Deus na vida de Gideão. Paulo, era o outro extremo. Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, sabia, fazia, acontecia. Só que Paulo, quando ele conheceu Cristo, ele falou assim, eu considero tudo isso como esterco. Sim, deveras considero como esterco para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Paulo diz, 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus eu sou o que sou, mas e a sua graça? Comigo ela não foi inútil, antes trabalhei, dá uma crescida, antes eu trabalhei muito mais do que todos eles, os outros discípulos, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Paulo sabia que ele era o que ele era por causa da graça, e a graça, esse favor que não merecia, ele falou, não foi inútil, eu trabalhei, porque esse texto aqui é uma comparação dele com os outros discípulos. E ele dá uma autoexaltada. Ele fala assim, mas eu trabalhei muito mais do que eles. Aí depois ele fala, não, eu não. A graça de Deus que habita em mim, que vive em mim. Meu irmão, a graça de Deus está na sua vida. Nós precisamos permitir que essa graça, ela cresça, ela desenvolva, ela flua, para que aquela velha vontade de Deus, a vontade que não muda, um Deus que é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Eu vim para que vocês tenham vida eterna e vocês tenham vida plena. O que está faltando na sua vida para uma vida plena? Pastor, está faltando meu casamento melhorar, está faltando eu me casar. O que está faltando? Está faltando eu trabalhar, está faltando eu ganhar dinheiro, está faltando saúde. O que está faltando que Cristo deixou de fazer? O que está faltando para que você e eu vivamos a plenitude da vontade de Deus nessa terra? Eu tenho certeza que Cristo já fez isso para você e para mim. A questão é, nós temos ouvido o que Ele fez por nós? Gideão, volto a dizer, vou bater nessa tecla que eu quero que você entenda. Gideão, ele não se conformava baseado no que ele ouvia. Como é que a fé vem? Romanos 10:17. Como é que a fé vem? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. O que Gideão escutava?
Deus liberta, Deus liberta, Deus liberta. Deus subjugou o exército egípcio. Deus libertou o povo de Israel. Deus fez sair água da rocha. Deus sustentou o povo com maná. Deus fez e aconteceu. Era isso que ele ouvia. Ele ouvia notícias boas. Ele ouvia os feitos de Deus. Ele ouvia o quê? As maravilhas de Deus. E ele tinha consciência de uma coisa, ele falou assim, não é possível, quando ele fala assim, mas será que Deus me abandonou? Mas Deus não é de abandonar. O Deus que eu ouvi dizendo, Ele não é de abandonar, Ele não é de desamparar. Coloca para mim, Deuteronômio 31:8, acho que está marcado aí. O próprio Senhor marchará à tua frente, Ele estará sempre contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará, não tenhas medo nem te apavores. Vamos trazer isso para a vida de Gideão. Ele certamente estava apavorado, o que vai ser da minha vida? Estava com medo, porque estava malhando trigo no lugar onde prensa azeite. O que vai ser da minha vida? Ele estava apavorado e com medo. Mas esse texto aqui é uma palavra que Deus falou para Josué, falou para Moisés lá atrás. Ele sabia disso. Ele conhecia o caráter de Deus. Um Deus que não abandona. Um Deus que não desampara. Se eu estou vivendo isso, Deus não está certo. Tanto não estava certo que o anjo foi ao encontro dele. Por que o anjo foi ao encontro dele? Porque ele era um cara inconformado. Porque ele era um homem cheio de fé, que não se conformava com o mais ou menos, não se conformava com o tá ruim, mas tá bom. Ele não se conformava em trabalhar e pegar o trabalho, a colheita dele, ter que entrar escondido num lugar para malhar, para tirar o trigo daquela palha, para separar trigo e palha, porque senão o exército inimigo ia pegar. Será que eu estou me conformando com alguma coisa que Cristo já fez em favor da minha vida? Será que você está se conformando com menos do que aquilo que Cristo fez para você? Baseado não no que você ouve de Deus, mas baseado no que ouvimos do mundo, ouvimos das pessoas. As más conversações corrompem os bons costumes. Se a gente estiver ligado na televisão o dia inteiro, WhatsApp e mensagenzinha só de notícia, de política, de Temer, de Lava Jato, de coisa, meu irmão, a fé vai embora. E o que vai gerar dentro de nós é raiva. E nós vamos ficar inconformados, mas não é assim. Deus não vai fazer justiça? Para. Até quando que eu vou viver desse jeito? Eu não suporto mais viver desse jeito. Mas não é baseado no que Cristo fez, é baseado na realidade que estamos vivendo. Você está entendendo onde que Deus está nos levando? No inconformismo de assim, deixa para lá. Eles não conhecem o Senhor, eu conheço. Eu conheço, eu vou mudar a história da minha vida. Deus vai mudar a história da minha vida. Mas baseado em quê? Mas aí você olha para você, olha no espelho e fala assim, eu olho no espelho e falo, Deus, mas nem cabelo eu tenho, tem importância. É bom que tenha falta, porque quando tem muito, pastor, então, você entendeu. Quando a gente olha para nós, inconformados, baseado no que Cristo fez, mas nós não encontramos recursos em nós para mudarmos essa situação, a graça vem. Ela é derramada. Quando a gente olha e fala assim, eu sou fraco, eu não dou conta, Deus fala, então eu vou fazer na sua vida. Eu vou fazer na sua vida. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo, pai, eu não aguento mais, arranca esse espinho, arranca esse espinho, arranca esse espinho. Paulo, a minha graça te basta. Epa, como é que funciona? Então, na onde existe necessidade, fraqueza, perseguição, calúnia, injúria, então aí é onde eu sou forte, porque aonde eu sou fraco, o Senhor vem e traz graça, o Senhor vem e me fortalece, o Senhor vem e satisfaz as minhas necessidades, o Senhor vem e faz na minha vida, foi o que aconteceu com Gideão. Gideão, ele era um homem de fé. Por quê? Porque ele ficava ouvindo a história daquilo que Deus fez. Como é que a sua fé é edificada? A fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Judas 20. Agora vem a cereja do bolo. Vós, porém, amados, edificai-vos
santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. O que é fé? A fé vem pelo ouvir as boas novas. A minha fé é edificada, a palavra edificar é construir em cima de um fundamento já estabelecido. Então eu recebi fé, eu já nasci de novo. Agora eu posso construir em cima desse fundamento. Pastor, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Quando o povo, capítulo 2 de Atos, capítulo 1 de Atos, Jesus ele aparece depois de 40 dias, ele aparece para os discípulos, e a Bíblia ama esse versículo que diz que ele ficou durante 40 dias, falando com os discípulos a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus tinha morrido, ressuscitado, reúne os discípulos e fica durante 40 dias, falando com eles a respeito do reino de Deus, não a respeito da lei de Moisés. E depois ele fala, recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Capítulo 2 termina, e Jesus é assunto aos céus. Capítulo 1 termina. Capítulo 2, a Bíblia diz que estavam reunidos ali 120 num cenáculo, numa casa grande, numa sala grande. E de repente veio do céu línguas como de fogo, e elas foram distribuídas, e todos passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. E ali estava reunido não só os judeus, os 120, mas tinham outras pessoas de outras partes do mundo, que estavam reunidos ali para a chamada festa do Pentecostes. Capítulo 2 de Atos, versículo 6 em diante, diz que quando essas outras pessoas começaram a ouvir aquele estrondo, aquele que está pegando, ao ouvirem aquele estrondo, juntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros, porventura não são galileus todos esses que estão falando? Se são galileus, tinham que falar em hebraico ou em aramaico. Como então cada um de nós ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, romanos que estão morando aqui, tanto judeus como prosélitos, os convertidos ao judaísmo. Escuta isso. Cretenses e árabes, todos nós estamos ouvindo eles falarem outras línguas, mas nós ouvimos na nossa própria língua. Dá uma paradinha, deixa eu explicar isso daqui. Pensa, eu, brasileiro, que falo português, estou lá na China, entro numa igreja cristã, e aí o que acontece? De repente o pastor está pregando, ele começa a falar em línguas, mas eu, brasileiro, que conheço o português, o ouço falando em português. Você que é brasileiro, que fala português, está lá no Japão, e você está lá, de repente uma pessoa começa a orar em línguas, e você não entende o japonês, mas aquela língua que você está entendendo, que é a língua espiritual, você está ouvindo ela como se fosse português. Você entendeu? Essa turma, quando eles ouviram toda aquela multidão falando em línguas, cada um ouviu na sua própria língua. O grego, que não sabia hebraico, ouviu em grego. O romano, que não sabia, que falava italiano, ouviu em italiano. O outro, que não sabia, ouviu na sua própria língua. Todo mundo ouviu na sua própria língua. Ouviu o quê? Cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre o quê? Sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Quando você está orando em línguas, o que você está ouvindo? O que o Espírito Santo está revelando ao seu espírito? As maravilhas de Deus. E foi isso que fez assim Gideão. Pastor, naquele tempo orava em línguas? Não. O Espírito Santo não tinha sido derramado. Mas ele tinha um pai que falava das grandezas, das realizações de Deus. Quando você passa 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora por dia, 2 horas por dia, quando você tem que fazer uma viagem, Bira,
Tem 2 horas de viagem. Sonzinho. O que está acontecendo? O Espírito Santo está trazendo, falando para você das realizações de Deus, do que Deus já fez. Como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir e ouvir as realizações de Deus. A fé vem por ouvir as maravilhas de Deus. E a tua fé vai aumentando, e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar um ponto que você vai ficar completamente inconformado. Você olha para você e fala assim, eu não dou conta, mas Deus dá conta. E Deus, Ele chega e fala assim, vamos, mas vamos. Esse texto termina dizendo assim, e todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros o que tudo isso significa. Olha esse versículo. Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam, eles estão cheios de quê? Vinho novo. Eles estão cheios da nova aliança. Eles estão cheios da graça. Eles estão cheios daquilo que Cristo fez, eles nem sabiam disso. Quem ora em línguas está cheio do vinho novo. Só ora em línguas quem está cheio do vinho novo. O que é o vinho novo, pastor? A nova aliança. A antiga aliança já passou. A antiga aliança era obediência e recompensa. Na nova aliança é fé e benefício. É fé e graça. Gideão, ele era um cara inconformado. Porque ele ouviu muito a respeito de Deus. Ele olhava para a vida dele e falou, o quê? Talvez o que esteja faltando para você, para mim, para ficarmos inconformados nesse bom sentido. Não é inconformado com Deus, é inconformado com a realidade, baseado no que Deus fez. É ouvirmos mais as grandezas de Deus. É ouvirmos mais as maravilhas de Deus. É ouvirmos mais o que Deus fez em favor das nossas vidas. E respondermos para nós, Ele mudou? Ele deixou de... Não, Ele fez tudo. Então por que eu não estou vivendo isso? Por que essas maravilhas que aconteceram na vida de fulano, beltrano e cicrano, por que não está acontecendo na minha vida? Quando você ouve um testemunho, isso não mexe com você? Nossa, fulano foi curado depois de... Nossa, fazia 5 anos que eu estava com a enfermidade, foi curado. Fazia um dia que eu estava com a enfermidade, foi curado. E eu... Deus, que dia que você vai fazer isso na minha vida? Está errado. Aí você olha para você e fala, realmente em mim não tem jeito. Mas Deus, eu sei o que você fez. Eu conheço os teus benefícios. Eu conheço o teu favor sobre a minha vida. A escuta da crise... Pastor, mas... é uma opção. Ouvir, entupir-se, encher-se das grandes realizações de Deus. Ou ouvir da crise. É uma opção. Aceitar a crise, aceitar o problema, aceitar o obstáculo, a dificuldade, baseado no mundo, ou não se conformar com o mundo. Eu vou transformar a minha mente. Minha mente não vai ficar pensando coisa do mundo, não. Eu vou encher minha mente da palavra de Deus. Eu vou encher minha mente dos feitos maravilhosos e grandiosos do meu Deus. E eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Quando eu estou orando em línguas, o que eu estou fazendo? Por que quando eu oro em línguas a minha fé é edificada? Porque quando eu estou orando em línguas, eu posso não estar ouvindo no natural. Mas no espiritual, eu estou ouvindo a respeito das grandes realizações de Deus. E o vinho novo está até borbulhando. E o vinho novo, a aliança nova, a graça nova, o tempo novo, baseado no que Cristo fez, não no que eu faço. Baseado no sangue de Jesus e não no sangue de touros, bodes e carneiros, mas no sangue dele. Eu posso esperar mais. Eu tenho certeza que tem mais. Mas baseado em quê? Quem que eu sei? Realmente eu sou o mais pobre,
o mais bobo, o mais orelhudo, o mais careca, o mais barrigudo. Eu sou o maior jacu do mundo, mas Deus é comigo. Mas você não merece, eu sei. Você não dá conta, eu sei. Eu sou o menos importante, graças a Deus por isso. Quem é você? Por isso que ele falou, vai nessa tua força. Você sabe o que ele fez por você. Você tem força. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É no Senhor que nós somos fortalecidos. Coloque-se de pé naquilo que ele fez por nós, por você, que fomos fortalecidos, que somos fortalecidos. É baseado no que Cristo fez por nós. É baseado na vontade de Deus que nós somos fortalecidos. É baseado no plano de Deus que somos fortalecidos. É baseado no que Cristo fez que somos fortalecidos. É Ele quem nos fortalece. É tempo de ouvirmos mais das boas novas. É tempo de ouvirmos mais a respeito dos grandiosos feitos de Deus. É tempo de ocuparmos a nossa mente. Paulo fala, coloca para mim, Regiane, por favor, Filipenses 4, 8 e 9. E tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é isso, tudo que é de Deus, seja isso que ocupe o seu pensamento. E o Deus da paz será com vocês. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. E tudo que aprendestes e recebestes e ouvistes isso em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará com vocês. Toma conta da tua cabeça. Toma conta do seu coração. Toma conta do que está entrando na sua mente. Toma conta das conversas que você tem ouvido. Toma conta daquilo que tem alimentado a sua vida, que tem enchido a sua mente. Quantos de nós vamos dormir preocupados porque aí escutou uma notícia e, nossa, agora o trem vai piorar porque eu achei que ia sair o governo, não vai mais, e a gente fica envolvido nessas notícias. Não boas novas, mas más notícias. E vamos dormir com más notícias e acordamos com más notícias. Pastor, mas essa é a realidade, eu sei que é. Você está conformado com ela? Você está conformado com o seu casamento? Está conformado com a sua vida profissional e financeira? Você está conformado com a sua vida de saúde física e emocional? Você está conformado com a sua vida espiritual, com o seu ministério? Eu nunca olho para quem está atrás de mim. Eu olho o pastor Célio, tem uma lupa, um binóculo, uma luneta para enxergar ele, de tão longe que está. É fácil comparar com quem está atrás de mim, mas eu não me comparo com quem está atrás, eu me comparo com quem está na frente. Quando eu vejo o príncipe, eu falo, meu pai. E eu olho para mim e falo assim, será que chega um dia, pelo menos perto? Não que eu quero ser igual, competir, não. Mas é saber na onde ele está. É possível. Quando eu vejo um pastor Dave, é possível. Por quê? Eles viveram e vivem de boas novas. Eles vivem de oração em línguas. E hoje eu entendo plenamente isso. Eles tinham pais, Gideão tinha um pai para ficar falando para ele. Para ficar falando, Deus bacana demais. Deus liberta. Jesus veio, eu vim para colocar em liberdade. Paulo fala, não, Cristo nos libertou, não nos submetais de novo a jugo de escravidão. Não deixa ninguém, não deixa nada nem ninguém aprisionar a sua vida. Resista, não baseado em quem você é, mas baseado no que Cristo fez.